Bom dia, amigos do canal. Começando mais um vídeo. Hoje sábado, sol quente em Manaus, mas tem chovido bastante essa semana e tá um pouco nublado, hein? Parecia que estava terminando o inverno, mas essa semana choveu bastante e nesse momento o sol tá forte, começa a aquecer para valer, né? Vamos aqui pela Avenida Grande Circular, saindo da área industrial. Vamos aqui sentido Shopping Amazonas. E aí, pessoal, como é que tá o movimento do plástico na sua região? Aqui em Manaus, com dificuldade, mas estamos caminhando, né? O momento, a gente acredita que resolveu e agora vamos correr. E daqui a pouco a gente dá uma parada um pouco e na velocidade e vamos que vamos, né? Olha, passando por aqui em obras. E as corujinhas começam a funcionar aqui na Grande Circular, hein? Vai entender, uma pista que era para dar mais velocidade no trânsito, aí de repente tem que limitar 60 por hora. Acreditamos nós que é pelo abuso, né, de alguns motoristas. Acreditamos que seja isso, porque não faz muito sentido, né? Por aqui vira dia de semana um congestionamento de veículos. Mas pessoal, vamos lá. Esses últimos dias a gente tem falado muito sobre polímeros plásticos de polietileno. Falando um pouco aí das aparas, filme pós-indústria. Para que venhamos transformar em grãos, resina recuperada, né? Quando você não está precisando dessa modalidade aí de escolhas, separação de aparas de plástico filme, é comum pessoas ficar perguntando se a gente tem o material para fazer, a mão de obra, ou se a gente conhece quem está fazendo. Outros estão querendo fazer a mão de obra, então faz parte, né? É uns querendo fazer e outros querendo fazer a mão de obra, e outros querendo vender as aparas e por aí vai. Mas nesse momento, parceiro querendo fazer a mão de obra, e aí a gente começa a ver as
dificuldade para encontrar pessoas para fazer o trabalho, né, o serviço. Enquanto estava só na especulação, você tem um preço. E quando você fala que não, agora o cidadão está querendo que faça mão de obra para ele. Aí você começa a mudar o discurso, né? Começa a mudar a conversa. E começa a ver que o preço é outro, bem diferente do que te falaram que poderiam fazer. Tudo bem que qualquer valor nesse momento é muito ou pouco, né? Que aí vai depender de quem está vendendo e de quem está comprando. Quem está vendendo a mão de obra tem lá seus custos, e quem está pagando para fazer também não é diferente, porque tem lá sua compra, tem a logística e tudo mais. Mas o processo é assim mesmo. É um quebra-cabeça para ir encaixando as peças, né? E o que não dá para um, dá para outro. Cada um com seu processo, cada um com sua administração. E isso é interessante, porque se fosse todo mundo igual, de repente a coisa não ia funcionar direito. Então precisa que tenha sempre um contraponto, né? E eu tenho falado com os parceiros que têm vindo aí que não tem outro jeito. Se você não começar, não tem como mexer nos valores. Uma coisa é estar na especulação, articulando, né? Onde faz, onde compra, como fazer. Procurando orçamento, em quanto tempo faz 1000 quilos, quanto vai custar e etc. Mas aí você faz o orçamento, mas daqui a pouco tem que ir para a prática. É isso aí é que vai realmente mostrar o diferencial no processo aí. As aparas que saem de fábrica para fábrica mudam um pouco o perfil. No geral é igual, né? Mas tem lá os detalhes. Tem que e nem sempre 100% é a mesma coisa. De vez em quando tem uma mudança no perfil das aparas. Você que trabalha com aparas de plástico comprando, tem que ficar muito atento ao grau de contaminação, ao grau de umidade, como está armazenada essas aparas antes de chegar na base que vai fazer a mão de obra para você. Então precisamos estar sempre atento, né, às condições.
Então essa última semana a gente tem falado muito sobre plástico filme, processo, tempo, valores e resultado. E o importante é que começa uma dinâmica, né? Começa uma dinâmica de quem vai fornecer, de quem vai comprar, de quem vai fazer a triagem, de quem vai produzir o grão. Mas o objetivo é o mesmo no final. Quantidade e qualidade. Estamos falando aí de aparas de plástico filme pós-indústria. Que o pós-consumo a gente sabe que não é fácil, não é para amador, né? Tem triagem para tirar os contaminantes, tem que pré-aglutinar, lavar, secar e tudo mais. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. E nem o caso dos parceiros que estão atrás desses grãos. Conhecemos um pouco dessa modalidade aí, né? De lavagem de plástico filme. Na realidade, o pós-indústria eu só mais acompanhei parceiros que faziam isso. Aliás, na fábrica também, né? Do qual a gente participou da produção, mas não estava conosco o processo. Mas a gente acompanhou e viu o processo, suas dificuldades, então a gente tem um pouco de conhecimento. Mas acompanhamos o processo e essas aparas chegavam até nós para a gente pré-aglutinar, lavar e fazer uma mistura com outro polietileno de alta para que viesse ficar bom. Eram as aparas que vinham de uma indústria de marca grande, né? De refrigerantes. Não vamos aqui mencionar a marca porque não estamos fazendo comercial. E vinha grande quantidade, porque essa indústria trabalha também com xarope. Então, o contaminante do açúcar é complicado nas aparas filme de plástico para você recuperar e destinar para a indústria de saco de lixo e sacolas. Não é simples para lavar. Tem que fazer um processozinho meio chato e só tem resultado se automatizar, né? E tem que ter uma produção constante, senão o custo é maior e não dá resultado positivo. Por aqui
aqui, o trânsito devagar, né? Estamos agora aqui no Coroado, próximo do complexo viário. Esse povo não respeita. Eles vêm nessa área do posto aqui sempre para ganhar vantagem na frente dos demais que estão fazendo a coisa certa. Aí fica difícil, né? Mas vai fazer o quê? Mas se a polícia não respeita, né? Que deveria dar o exemplo. Mas pessoal, é isso aí. Hoje sábado. Vamos que vamos. Agradeço aí a você que é amigo do canal, que sempre tá nos prestigiando aí, deixando o seu like. Se possível, faça seu comentário, compartilhe nossos vídeos para mais alguns parceiros. E vamos seguindo, pessoal. Não é para amador não, essa área aí da recuperação, né? A gente ouve muita ideia e muita teoria, mas não é bem assim. Não é bem assim. Simples. E vamos fazer o possível para entrar. Semana passada fizemos aliás, essa semana, né, fizemos um vídeo curto, porque não foi possível. Final de semana, geralmente a gente grava no sábado ou no domingo, mas sempre aparece uma outra atividade e acaba não dando certo. Mas é assim mesmo, faz parte, não temos tempo para estar gravando todo dia, né? E agora vamos seguir aqui pela Efigênio Salles, saindo aqui da rotatória no Coroado. Aqui sempre é assim, é meio embaçado mesmo, não é fácil. Um pessoal merecido que não respeita a preferencial e leva embolado. E você, como é que você me fala? Como é que está na sua região? Como é que está o polietileno por aí? Polietileno para filmes. Esse não é fácil, mas é um grão que
pequeno ou grande produtor, vendendo do preço que ele quer ou um preço a menor, sempre tem venda de inverno a inverno, né? São centenas e centenas de empresas pequenas, né, que trabalham aí na produção de sacolas coloridas, sacolas brancas, saco para lixo, o famoso capa-fardo, né? Esse pode ser na Micra 08, 10 e 12. São os mais tradicional, né, que se encontra no mercado. Mais aí uma corujinha, né? Os caça-níqueis. Aqui até que faz sentido. Muitos acidentes aconteceram por aqui, mas a velocidade de 40 por hora, isso aqui não desenvolve. Uma vez ou outra que a pista está livre, que alguém pode fazer alguma manobra brusca, né, e causando um acidente. Mas isso aqui, no geral, é sempre devagar. Mas vai entender, né? É isso aí. Então, pessoal, era mais para dar uma continuidade. Ultimamente eu tenho falado dessa modalidade aí do plástico filme, que esses dias aí a gente tem interagido um pouco, conversado com alguns parceiros, tanto quem vende, quem compra, quem aglutina, quem está fazendo grão, que preço que está na praça vendendo, né? A gente vê que todos acompanhando ali um precinho médio, um diferente do outro, pouca coisa. E o bom é que a gente vê que se encontra aí 2, 3 preços diferenciados, dependendo da sua necessidade. Alguém baixa ou aumenta um pouco o valor, mas isso faz parte da ciranda financeira, né? O custo de um não é o custo de outro, então isso aí faz até equilibrar os valores no mercado, não é isso? Chegando aqui nas proximidades do Amazonas Shopping, vamos ver como é que vai estar por aqui, mas também não vai ser diferente da rotatória ali no Coroado. E olha que tem um complexo viário aqui que chamamos de viaduto, né? Melhorou bastante, mas mesmo assim ainda chegando por aqui o trânsito começa a ficar lento. Aí o cara fala talento, mas não é talento de bom não, é talento é de ruim. Voltando ao nosso tema aí, o que a gente tem encontrado são parceiros querendo fornecer material pós consumo
não deixa de ser uma opção, né? Não vamos generalizar, dizer que todo material de pós-consumo é ruim, não. Depende do processo. Depende do processo. Mas se não for feito um processo com propriedade, com conhecimento, é chegar na extrusora e você começar a ter uma produção lenta, começar a trocar tela 15, 20, 30 minutos, e aí o custo desse grão fica alto. Lá no final não significa que o grão vai estar ruim, não. O grão pode ficar de qualidade. O cidadão vai colocar lá uma tela 50, uma tela 60, ou 2,60 ou 2,50, dependendo do material, né? E se ele fizer uma filtragem com excelência, esse material que poderia ser ruim vai estar com qualidade. Mas o detalhe que vai impactar é o tempo de produção. Máquina rodando significa custo com energia. Se você tem um material melhor e roda 10 horas para fazer uma quantidade X e pega um outro material, roda 10 horas com a quantidade Y a menor, isso vai impactar no custo do seu produto, né? Da venda, e aí vira um efeito dominó. O plástico filme pós-indústria, ou pós-consumo, aliás, esse tem que ser selecionado com a equipe que sabe o que está fazendo. Mas vamos chegando aqui. A proximidade aqui do Amazonas Shopping, o trânsito vai lento. Mas para a semana, pessoal, devemos estar produzindo alguns materiais aí. Essa semana, essas últimas 2 semanas, na realidade, a gente está se organizando, e para a semana que vem vamos estar produzindo aí um produto que vamos estar mostrando aí no canal alguns detalhes, né? Alguns detalhes. Sempre que eu faço um vídeo que a máquina está em produção, não custa nada a gente colocando alguns flashes no nosso vídeo, só para incrementar, digamos assim, a coisa, né? Já que estamos falando dessa modalidade, que é produção de polímeros plásticos, seja composto ou recuperando as aparas, ou seja plástico moído, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse é o tema de hoje. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo o nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Deus continue nos abençoando como sempre, nos dando saúde para trabalhar, e que venha as dificuldades
que vamos estar interagindo e fazendo acontecer, não é isso? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Não vamos fazer um vídeo muito grande, porque de vez em quando o amigo fala, tá muito longo o vídeo, então vamos com calma, vamos interagindo aí, tá bom? Um abraço a todos. Até mais.